Fala galera, vamos resolver estas provas de meu papai. Bom, na sinapse glutamatérgica, certa quantidade de glutamato é liberada e nada acontece. Não atingiu o limiar de estabilidade. Uma quantidade maior é liberada e ainda assim nada acontece. Ainda não atingiu o limiar de estabilidade. Mas, quando se libera uma determinada quantidade, abrem-se as comportas do segundo neurônio. Atingir limiar de estabilidade, gerando PEPs suficientes para o potencial de ação. E o que se segue é uma onda maciça de excitação. É essa onda que se torna essencial para o aprendizado. Uma segunda característica ainda mais importante nas condições adequadas, quando uma sinapse tem uma quantidade suficiente de experiências excitatórias, PEPs, causadas pelo glutamato, ela se torna mais excitável permanentemente. Ou seja, o limiar de estabilidade de agora em diante vai ser mais baixo do que antes. Essa sinapse acabou de aprender algo, ou seja, foi potencializada ou fortalecida. Daí em diante, basta um sinal mais sutil para recordar uma memória. Fazendo-se no texto assim, ok. A liberação do glutamato, descrita no texto acima, apenas na parte em que se diz que ocorreu a abertura dos canais iônicos do segundo neurônio, corresponde ao conceito de quanta e não de quantum. Mas não risca, né, cara? Tá tão bonito. Tá correto. Sim. Quantum, quanta, monte. Afirmarmos que o glutamato liberado age como uma substância química neuromoduladora dentro de um processo maior denominado transmissão sináptica está correto. Neuromoduladora, parceiro? Não. Neurotransmissora. Glutamato é o neurotransmissor excitatório por excelência do SNC. O conceito de limiar de estabilidade, que nada mais é do que a intensidade mínima que o estímulo deve atingir para que se possa produzir um potencial de ação na célula pós-sináptica, pode ser encontrado escrito no texto acima. Falamos dele. No primeiro parágrafo acima, é correto afirmarmos que são descritas etapas pré- e pós-sinápticas da transmissão sináptica. Vamos confirmar. Glutamato é liberado. Isso aqui é fase 2, lembra? Fase 1, produção e armazenamento. Fase 2, liberação. Fase 3, alguma coisa acontece na célula pós-sináptica. E fase 4, essa substância é retirada do seu sítio de ação. Vamos ver se tem pós. Quando se libera uma determinada quantidade, abrem-se as comportas do segundo neurônio. E o que se segue é uma onda maciça de excitação. Houve uma mudança no segundo neurônio, certo? Tá certinho. Ao se abrir os canais iônicos do neurônio pós-sináptico, sim, fase 3 ali, tá, galera? Ao se abrir os canais iônicos do neurônio pós-sináptico, pressupondo-se que elas estejam no interior do receptor, estamos descrevendo o funcionamento de um receptor metabotrópico falso com uma nota de 3 real, ionotrópico, meu amigo. Sim? Ionotrópico, afinidade por íons, metabotrópico, afinidade por metabolismo. Metabotrópico é o grandão que vai gerar uma reação química que abre todos os canais ao redor. Segue a vida. Então, por favor, não se confundam com o tracinho, tá? Tracinho, então, vamos usar para antagonista indireto ou para alguma bobagem que esteja escrita. Esta ação hiperpolarizante caracteriza o muscimol, substância psicoativa presente em cogumelos do gênero Amanita, blá 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 blá, interessa o nome do cara só.
que se liga nos receptores GABA-A. No mesmo sítio de ação, mesmo sítio de ação do neurotransmissor GABA, promovendo assim seus efeitos psicodélicos. Ok. Muscimol se liga nos receptores GABA-A no mesmo sítio de ação, então é direto, promovendo assim seus efeitos psicodélicos. Este camarada, ele abre os canais, afinal ele é hiperpolarizante, ele abre canais de cloreto, então no GABA-A, então ele está ajudando o GABA. Letra A, de amor. Tal ação caracteriza fenciclidina, PCP, droga anestésica de abuso que age impedindo a passagem de íons de cálcio e sódio pelos canais iônicos em receptores NMDA glutamatérgicos. Ok, vamos pensar. Fenciclidina impede, então é algum tipo de antagonismo pelos canais iônicos em receptores NMDA glutamatérgicos. Ele não diz onde ela se encaixa, se no sítio de ação, ou seja lá onde for, certo? Ela é algum tipo de antagonista, mas eu não tenho como dizer que é direto. Logo, tracinho. O medicamento mais vendido no Brasil na atualidade, o Rivotril, age sobre um sítio de ação benzodiazepínico existente nos receptores GABA-A. Lembra que o GABA é aquele chuchu, tá? Tem várias ligações, produzindo a abertura de canais iônicos de cloreto desses receptores. Ele se liga, então, ele é um benzodiazepínico, o Rivotril, ele se liga nos seus receptores de BZD, não no receptor de GABA. Então ele não é direto, beleza? Ele produz a abertura de canais iônicos, então ele está ajudando o GABA. Se ele ajuda, mas ele não se liga no GABA, no sítio de ação do GABA, ele é um agonista indireto. B de bola. Quem sacanear minha escrita com mouse, vai se ver comigo depois, hein? Extraído de várias espécies diferentes de plantas, o curare é usado para paralisar a musculatura de pacientes. Eu acho que paralisar a musculatura não é uma ideia boa, né? Ele é antagonista, submetido à cirurgia, sendo que em doses maiores é um veneno. A ação dele se dá quando liga-se, ao sítio de ação dos receptores nicotínicos colinérgicos. Ele está atrapalhando a acetilcolina, certo? Presente na fibra motora das fibras musculares estriadas, impedindo a ligação da acetilcolina. Mais claro do que esse item não dá, né? Ele paralisa a musculatura, liga-se ao sítio de ação dos receptores nicotínico-colinérgicos, impedindo a ligação da acetilcolina. Um antagonista direto. Letra C de sapo. Né? A toxina botulínica, o Botox, se caracteriza por um mecanismo de ação que impede as vesículas presentes no neurônio pré-sináptico liberarem a acetilcolina na fenda sináptica. Ele atrapalha a acetilcolina, certo? Ele não deixa que ela seja liberada. Por impedir que as vesículas do neurônio pré-sináptico liberem a acetilcolina, ele obviamente não está agindo no sítio de ação da acetilcolina. Então ele é indireto, ele atrapalha de forma indireta, ele é um antagonista indireto. Não tenho a opção, então é o bom e velho tracinho.
De buenas. A quimioterapia, apesar de comum para o tratamento de tumores em outras partes do corpo, apresenta menos êxito no tratamento de tumores cerebrais por causa da dificuldade que as substâncias químicas apresentam em atingir o tecido nervoso. De qual estrutura morfológica composta por células gliais estudadas ocorre tal fato? Denomine a estrutura e justifique. Cara, sempre a resposta está aqui. Se liga. Qual é a estrutura morfológica? A estrutura morfológica é a barreira hematoencefálica. Ok? Fica bonito, ó. Mó legal. Justifique sua resposta. Eu não tenho isso no texto, olha que legal. A justificativa é a barreira hematoencefálica, não vou digitar, tô com preguiça. A barreira hematoencefálica é formada pelos astrócitos e ela tem como função a proteção do tecido nervoso, impedindo que substâncias estranhas a ele entrem em contato com ele. Ok? É legal e protege, só que nesse caso aqui dos tumores cerebrais, ela não está ajudando muito. Ela está extravancando as rodanas do progresso. E sim, basta isso aí, tá? É você mostrar que você sabe que a barreira hematoencefálica é a estrutura, que ela é formada por astrócitos e que ela serve para proteger o tecido nervoso. Relações com os abaixo sobre reflexos estudados, suas definições, mais tracinho. O que está faltando aqui, cara? Reflexo intersegmentar, arco-reflexo, está faltando o próprio reflexo. Ok. Ser o componente anatômico do reflexo é sua característica. Você é arco-reflexo. C. Reflexo de estiramento é um exemplo dele. Reflexo de estiramento, nosso exemplo clássico é o reflexo patelar, que é intrasegmentar. Letra A. Ser uma resposta motora estereotipada é o que o caracteriza, é a definição de reflexo. Eu não tenho reflexo, tenho tracinho. O interneurônio só é encontrado nele. Interneurônio intersegmentar. Lembrem disso. Letra B, de casa. É, de casa, sim. Reflexo de ajuste postural é um exemplo dele. Reflexo de ajuste postural é aquele de você perder o equilíbrio, você pisou num buraco com as pernas e você se equilibra balançando os braços. Ele é intersegmentar. Ok. Segue a vida. Papai? Entre a grande variedade de toxinas produzidas por seres vivos, aquelas que exercem sua ação tóxica primária sobre a CNC são denominadas neurotoxinas. Batracotoxina, whatever. Agora vamos, lembre, sempre está aqui. A ação dela provoca uma abertura persistente dos canais iônicos de sódio existentes em receptores voltagem independente das membranas das células nervosas e musculares. Por agir evitando a inativação desses canais em células musculares, gera uma contração muscular irreversível. Beleza. Certas células do coração muito sensíveis acabam por levar à insuficiência cardíaca e morte.
mas não para RAM, pois suas proteínas transportadoras de sódio nos nervos e músculos não se ligam à bacterotoxina. Ranzinha, fia de uma égua. Bom, lembram da manhã sem vergonha, galera? Sódio, bicho. Imediatamente, nem pensa. Despolarization, tá? Justifique sua resposta. Adivinha? A etapa que ela interrompe, que ela afeta, é a despolarização, pois sua ação provoca uma abertura persistente dos canais iônicos de sódio existentes em receptores de voltagem independente das membranas das células nervosas e musculares. Por agir evitando a inativação desses canais e células musculares, ela gera uma contração muscular irreversível. Aí se tu quer enfeitar, coloca isso aqui. Células dentro do coração, muito sensíveis, levam à insuficiência cardíaca e à morte. Beleza? Foi quinta questão. SS. Vou botar aqui SS também, só para ficar legal. Olha que bonito. SS feio. Sobre bioeletrogênese, assinale VOF nas afirmativas abaixo. Justifique as afirmações falsas. Nota que ele não te dá espaço para justificar, tá? Então a justificativa sempre é, cara, algo extremamente boboca e rapidinho. A seletividade da dupla camada fosfolipídica, isso é a membrana, tá? Pelo amor de Deus. Em relação ao transporte de íons, é um dos fatores responsáveis pela tentativa de se atingir o equilíbrio de concentrações iônicas entre os líquidos extra e intracelulares. A gente já sabe, né? Falso que nem uma nota de R$6. Não há uma tentativa de se atingir equilíbrio de concentrações iônicas. Ok? Há que haver mais sódio lá fora e mais potássio aqui dentro. Nananina não. Se para alguma coisa, cara, a seletividade da membrana celular serve para manter o desequilíbrio. Lembra? As bombas de sódio e potássio estão na dupla camada fosfolipídica, sempre mandando o sódio lá para fora, potássio aqui para dentro. Porque na hora que eu atinjo o potencial de ação, eu encho a célula de sódio e eu logo em seguida expulso o potássio para fazer a repolarização. O potássio passa pela camada, ok? Por isso que eu preciso ficar mandando sódio lá para fora, potássio aqui para dentro, para manter a célula pronta para atingir o potencial de ação. Limiar de excitação ou limiar de excitabilidade nada mais é do que a intensidade mínima que um estímulo deve atingir para que possa produzir um potencial de ação na célula pós-sináptica. O IES. A manutenção da diferença de concentrações iônicas de sódio e potássio entre LEC e LIC presente no potencial de membrana existe devido à ação das bombas iônicas de sódio e potássio. Olha lá, diferença de concentrações iônicas de sódio e potássio. Certíssimo. Ou seja, devido ao transporte ativo de tais íons. O IES. Há duas formas de se hiperpolarizar uma célula nervosa, permitindo o efluxo de sódio e o influxo de cloreto. Influxo de cloreto, certíssimo, afinal a hiperpolarização. Quero tornar o interior mais negativo, certo? A outra forma seria o efluxo de potássio, não de sódio, parceiro. Beleza? Então tá falso. Um potencial de membrana constituído pelas fases despolarização e repolarização indica que a membrana neuronal sofreu uma inversão de polaridade e depois voltou ao padrão elétrico anterior à condução do impulso elétrico. Muito legal, parceiro, mas o que tu tá falando aqui, ó, é potencial de ação. Ok. Como é bom escrever com o mouse, cara, é mó legal. Será que ele deixa de fazer a prova com o mouse? Falso.
A morte súbita de Heath Ledger, assistente australiano, aquele cara lá do filme de Cowboy Bicha, Montanha Quebrada Atrás, foi causada por uma overdose acidental de remédios de venda controlada. Pô, o cara fez o Coringa também, tá, Edu? Sim, o melhor Coringa de todos os tempos. Fantástico. Sua falta será sentida. Este é o resultado lá do necrópsia. Agora vai. Alprazolam, frontal nome de farmácia, tá? Benzodiazepínico, opa, eu já sei que ele vai mexer com GABA, quer ver? Eficaz no tratamento de síndrome do pânico por agir age potencializando o efeito GABAérgico. Isso significa que ele ajuda o GABA. Quando se liga ao sítio de ação de drogas benzodiazepínicas dos receptores GABA-A. Beleza, se ele potencializa o efeito do GABA, ele é um agonista, mas ele não se liga ao sítio de ação do GABA, ele se liga ao sítio de ação das drogas benzodiazepínicas. Logo, ele é um cara que ajuda, mas não se liga no sítio de ação do cara que ele ajuda. Então ele é um agonista indireto. Essa ligação altera a forma desses receptores, aumentando a afinidade do GABA pelos seus próprios receptores, assim como a abertura dos canais de cloreto, cuja entrada do neurônio é regulada por esse transmissor sináptico, esse aqui, tá, GABA, e provoca hiperpolarização da célula. Isso é legal ele perguntar, né, qual é a fase tal, PANS. Segundo o texto acima, qual a função por você estudar no tocante à transmissão sináptica? É desempenhada na ação de cada uma das substâncias químicas transmissoras descritas em negrito. Ou seja, ele quer alprazolam e ele quer GABA. Mole para nós, Esquadrão SS, bora! GABA é o neurotransmissor que está funcionando aqui na história. E o alprazolam está agindo como um neuromodulador, porque ele potencializa o efeito do GABA. Ok? Cara, copia qualquer coisa daqui. E tá lindo, disso que a gente grifou. Só não justifica idiotice, sacou? Não inventa. Relacione as colunas abaixo sobre os reflexos estudados. Ok, outra de reflexos, que vai ser a mesma coisa, não vai? Componente anatômico do reflexo é o arco reflexo. B de bola. Reflexo patelar é um exemplo dele. Intrasegmentar. Porque o estímulo e a resposta se dão no mesmo segmento. Ser uma resposta motora estereotipada é o que o caracteriza. Isso é a definição de reflexo. O interneurônio não tem, né? Reflexo intersegmentar seria só encontrado nele. Tracinho. Reflexo de coçar nos cães é um exemplo dele. De novo, reflexo intersegmentar. Estímulo em um segmento, você coça o peito do cachorro e o boboca mexe a perninha, resposta em outro segmento, intersegmentar. O lítio, droga usada como estabilizadora do humor para pessoas portadoras de transtorno bipolar que estejam na fase maníaca, ainda não tem esses mecanismos de ação farmacológica totalmente esclarecidos. Contudo, com base em evidências catecolaminomiméticas, catecolaminoloíticas, é só para dizer que eu sei falar as palavras, tá? Um hiperfuncionamento dos sistemas catecolaminérgicos, entre eles o sistema noradrenérgico. Ou seja, quando o caba está surtando no bipolar, ele está com, entre outras coisas, está com o sistema noradrenérgico pirando o cabeção. Está funcionando muito bem, obrigado. Pelo amor de Deus, se liguem.
Tá? Um hiperfuncionamento do sistema noradrenérgico não significa que ele está funcionando errado. Não neste nível aqui. Tá? Estamos falando de neurociência molecular. Eu não estou analisando o comportamento do cara de subir pelas paredes e quebrar o apartamento. Eu estou analisando a transmissão de noradrenalina, que, aliás, aqui vai muito bem, obrigado. Um dos mecanismos de ação já conhecidos do lítio é o de aumentar a recaptação da noradrenalina, pois age sobre a molécula transportadora existente na membrana pré-sináptica dessa via de neurotransmissão, intensificando a recaptação de noradrenalina da fenda sináptica. Cara, se ele aumenta a recaptação da noradrenalina, ele está atrapalhando a transmissão de noradrenalina. Mas, Edu, eu não deveria... Whatever. Sim, a gente precisa baixar isso. Mas para baixar o hiperfuncionamento da noradrenalina, a gente precisa atrapalhá-la, certo? Logo, este camaradinho aqui tem efeito... Lembra, tá? Efeito, ação é... Nossa, deu pânico. Efeito e ação é agonista e antagonista, direto e indireto. Função é neurotransmissor, neuromodulador. Ele quer saber do efeito ou ação. Então estamos falando de um antagonista, porque ele intensifica a recaptação, indireto, porque ele age sobre a molécula transportadora, certo? Ele amplifica a recaptação agindo na célula pré-sináptica, não no sítio de ação da noradrenalina. Uma pessoa... Bom, já sabemos o que é. Para justificar, coloque isso aqui, ó. O lítio aumenta a recaptação da noradrenalina ao agir sobre a molécula transportadora existente na membrana pré-sináptica dessa via de neurotransmissão, intensificando assim a recaptação de noradrenalina da fenda sináptica. Sinal abaixo com X, características e vantagens próprias da condução saltatória, é aquela que tem bainha de mielina, é rápida pra cacete, ocupa um espaço louco e está presente na maioria do nosso sistema nervoso. Vamos lá. Guiar o crescimento dos neurônios. Não, parceiro, quem guia o crescimento dos neurônios é uma célula da glia chamada de radial. Edu, precisa saber disso? Não. Não possuir bainha de mielina, pelo amor de Deus, né, cara? Isso aqui seria a condução eletrotônica. Maior velocidade de transmissão. Sim, maior pra cacete, maior. A eletrotônica é tipo 3 metros por segundo, isso aqui é 120, um pouco mais. Formar a barreira hematoencefálica. Isso é astrócito, rapaz. Economia de energia, tá perfeito. Por causa das bainhas de mielina, o sinal elétrico só tem que ficar abrindo canais para se reforçar nos nódulos de Ranvier. Então, sim, ela economiza energia. Nutrir os neurônios. Por favor, né? Quem nutre os neurônios são os astrócitos. Economia de espaço. Não, quem economiza espaço é a condução eletrotônica, porque ela não tem a bainha de mielina, que é tipo um rocambole de gordura enrolado ao redor do axônio. Um espaço louco, lembra? Substância cinzenta, substância branca, PANS, foi o TCS, né? Vou colocar aqui também para ficar legal. Inspirar. S. Sobre bioeletrogênese. Seletividade, isso aqui a gente já fez, ó. Relação entre os padinhos, equilíbrio, parceiro. Não é equilíbrio, rapaz. Tem nada de equilíbrio, não. Limiar de excitação nada mais é do que a intensidade mínima que um estímulo deve atingir, sim, para a produção de um potencial de ação na célula pós-sináptica.
Manutenção da diferença de concentrações iônicas de sódio e potássio entre o leque e LIC presente no potencial de membrana, até aqui certinho. Existe devido à ação de bombas iônicas de sódio e potássio nas membranas neuronais, ou seja, devido ao que fica primeiro, muito bem. Rapaz, esse camarada sabe do que está falando, esse tal desse russo. Há duas formas de se hiperpolarizar uma célula nervosa, permitindo o efluxo de... Não, potássio, camarada. Potássio, potássio, potássio. E o influxo de cloreto, falso como a nota de R$3. O potencial de membrana constitui pelas seguintes fases: despolarização e repolarização. Essas fases aqui são do potencial de ação, parceiro. Ação. Vai feio uso, assim. Pronto, ação. Farso. Segue a vida. Ao encostarmos a ponta do dedo indicador em um ferro de passar roupa que tenha sido usado há pouco, esteja quente, receptores de dor, denominados nossos receptores, traduzem a energia térmica do objeto em eletricidade. Tais receptores liberam substâncias químicas transmissoras que são captadas pelos dendritos neurônios sensoriais e alteram o potencial de membrana delas, gerando potenciais de ação, conduzidos do dedo ferido ao SNC. Nele, SNC, as terminações pré-sinápticas presentes no nível cervical da medula espinhal liberam substâncias transmissoras que excitam neurônios motores que conduzirão mensagens dirigidas aos músculos do braço. Tais mensagens farão que esse músculo se contraia e a mão se movimente, distanciando-se do objeto quente. Também serão mandados comandos para a sua faringe para falar as palavras filho de um... A descrição do reflexo intrasegmentar de retirada feita acima envolve os conceitos de reflexo, de arco-reflexo, ou ambos. Se liga. Ao encostarmos a ponta do dedo indicador em um ferro de passar roupa que tenha sido abusado há pouco e esteja quente, os músculos do braço se contraem e a mão se movimenta, distanciando-se do objeto quente. Esse é o reflexo, ok? E sim, toda vez que tu fizer essa besteira aqui, tu vai tirar a mão de lá. Ou então seu nome é churrasco. E toda essa encrenca que está descrita aqui, ó, receptores de dor, lembra? Receptor, o arco reflexo está descrito, receptor de dor, neurônios sensoriais, neurônios motores, músculos do braço. Então aqui, ó, os 4 elementos presentes no arco reflexo envolvido, ok? Essa é a justificativa. Não vou entregar a respostinha prontinha para você, né? Por favor. Use the cabeceation. Mas tá tudo ali. Se você copiar o texto ali na questão, ele já tá lá a justificativa. Assinale abaixo com X características. Opa! Eletrotônica, é o contrário daquela outra questão. Vamos. Guiar o crescimento dos axônios. Tá bom. Não, né, cara? Glia radial. Não possuir bainha de mielino. Não, eles não possuem. Economiza um espaço louco. Muito obrigado. Maior velocidade de transmissão de informação? Não. Isso aqui é condução saltatória. Formam a barreira hematoencefálica. Claro, eles e os astrócitos. Só que eles não. Economia de energia? Não. Gasta energia louca, porque tem que ir ligando todos os canais. Não tem bainha de mielina para fazer saltos. Palha. Gastam energia louca. Nutrir os neurônios. Eles e os astrócitos também, né? Juntinho aqui. Economia de espaço. Aí falou, parceiro. É isto. Relacione transmissão sináptica. Ok. Mais uma daquelas de tracinho, ó. Transmissor, neuromodulador ou tracinho. Quando age, o faz com duração de segundos ou até minutos. Neuromodulator. Sua principal função é transmitir uma informação. Lembra? Esse cara fala, faça isto. Esse cara fala, faça com tal intensidade ou por tanto tempo. Ela é
de amor. O uso do processo de atenção voltado à compreensão dessa pergunta indica a liberação dele. Essa aqui eu verifiquei com meu papai, tá? É neuromodulator. Porque neurotransmissor também vai estar envolvido aqui? Sim, só que o que realmente indica que você está prestando atenção é a presença do neuromodulador. Se não, você só liga o neurotransmissor, olha assim e faz e vaza e vai pensar em alguma bobagem. A ação dele dura milissegundos. Neurotransmissor. Olha, não vai ter tracinho, cara. A visão de um conteúdo dessa pergunta indica que ele foi liberado na sinapse feita pelo nervo óptico com o núcleo geniculado lateral talâmico. Lembra que o tálamo é o redistribuidor de informações? Ele pega as informações que chegam pelo nervo óptico, aqui nesse núcleo geniculado lateral, e ele envia lá para trás, para o córtex visual primário. Então essa história é a letra A de anormalidade. O flunitrazepam, já notaram que tem nome bonito nesses benzodiazepínicos, cara? Ele é um benzodiazepínico, ok, então ele se liga no sítio de ação de benzodiazepínicos no receptor GABA-A. Todos eles fazem isso, tá? Droga solista comercializada no Brasil, mano, outros países comercializados para daí ser incluído em um grupo de drogas que no Brasil são conhecidas pelo termo droga para comer gente, devido ao uso delas para dopar vítimas de assalto ou abuso sexual. Droga com alta afinidade pelos sítios de ação benzodiazepínicos, a gente já sabia, dos receptores GABA-A. Pelo amor de Deus, lembrem, existe o receptor GABA-A, asinha aqui, e existe o neurotransmissor GABA. Estamos falando do receptor, ela se liga no seu sítio de ação, os receptores GABA-A, que controlam canais iônicos de cloreto. Lembra da manha canalha? Cloreto, sem pensar. 5 pontinhos para você já. O que explica a ação facilitadora e potencializadora dela sobre o efeito mediado pelo neurotransmissor GABA. Ele potencializa e facilita, ele está ajudando ou atrapalhando? Ajudando, Edu! Muito bem, ele se liga no sítio de ação do GABA ou em outro lugar. Em outro lugar, Edu! Então ele é um agonista indireto. Justifique sua resposta. Está aqui, ó. Trata-se de droga. Ok. Mas isso justifica, Edu? Sim, justifica. E qual conceito explica o trecho destacado em negrito? A ação facilitadora e potencializadora dela sobre o efeito mediado pelo neurotransmissor GABA. Isto aqui deixa claro que meu nome do camarada mesmo, flunitrazepam, é um neuromodulador, pois ele facilita e potencializa a ação do neurotransmissor GABA. A gente poderia falar, mas ele não quer saber se ele é agonista e tal. Véi, sim, se você quer tirar onda, e você coloca, por sua ação agonista indireta sobre o neurotransmissor GABA. Mas ele está te dando aqui a dica do que ele quer, cara. Ele está classificando o GABA como neurotransmissor. Se ele botou isso aqui em negrito, está te perguntando ali qual o conceito, ele quer que tu fale que o camaradinho ali, o flunitrazepam, é neuromodulador aqui nesse caso. Beleza? Olha, rapaz, mas 7,5%. Esse pessoal vai tirar excesso fácil, rapaz. Segue a vida. Já lemos esse texto, tem preguiça. Ok. Qual o conceito contido no trecho assinalado em negrito? Denomine e justifique.
Cara, aqui foi, mas não foi. Aqui foi de novo, mas não foi ainda. Aí aqui finalmente foi com força. E aí o segundo neurônio sofreu potencial de excitação no segundo neurônio aqui. Show. Limiar de excitabilidade. O limiar de excitabilidade nada mais é do que o nível mínimo que um estímulo deve ter para gerar um potencial de ação na célula pós-sináptica. Tá claro? Esculhambação, né, cara? Organização básica do sistema nervoso. Tanto a condução eletrotônica quanto a saltatória, sei tudo isso aqui, ó. Esse aqui é aquele que não tem banha de mielina, que é lerdo e gasta energia do cão, mas economiza espaço. Esse aqui é aquele que tem a banha de mielina, é rápido pra porra e gasta um espaço. São processos fisiológicos ligados à condição do sistema zero. Ok, certo até aqui. No caso da primeira, sua vantagem em relação ao segundo é o fato de que as fibras nervosas que a utilizam ocupam menos espaço no tecido nervoso. Verdadeiro. A região denominada de gatilho é aquele finalzinho ali, pontudinho do soma, que termina no axônio. Produz a despolarização da fibra nervosa. Beleza. Também conhecido como cone axônio. Véi, se produz a despolarização, lembra da manha calhorda, pelo amor de Deus? Produz despolarização é abrir canais de sódio. Na+. Então produz, ele abre canais de Na+. É uma região rica em quantidade de canais iônicos de potássio. Não, né, parceiro? Farso. Mesmo diferindo na forma e dimensão, os diversos tipos de neurônios do sistema nervoso têm várias características comuns. Sim. Estando entre elas, todos têm um soma, sim, responsável por receber impulsos elétricos provenientes de outros neurônios? Não, né, parceiro? Quem faz essa encrenca aqui, bicho? Isso aqui é dendrito, cara. Dendrito. Nossa, muito grande escrever dendrito, cara. Dendrito. Gera e propagar impulso elétrico, cara, isso aqui beleza, é o soma, mas tá falso. Sobre letra B de bucéfalo. Relação com os abaixo, como reflexo. Essa aqui é igualzinha àquela, quer ver? Componente anatômico do reflexo. Anatômico, arco reflexo, tracinho. Reflexo patelar é um exemplo dele, intrasegmentar. A. Ser uma resposta motora estereotipada é a definição de reflexo. O interneurônio só é encontrado nele. Intersegmentar. B. De beleza. Reflexo de coçar nos cães é um exemplo dele. Intersegmentar. Caracteriza-se por estímulo em um segmento e resposta em outro. Verdadeiro ou falso? Neurotransmissores neuromoduladores. Neuromodulação é um fenômeno que ocorre em intervalo de tempo da ordem dos segundos ou mesmo minutos. Sim. O canal iônico é um espaço que, podendo tanto estar dentro de uma macromolécula proteica quanto próximo a ela, é aberto pela ligação de uma molécula transmissora ao sítio de ligação dela, caso ela seja um agonista. Não deixa que isso aqui te atrapalhe, não. O fato dela ser um agonista significa que ela vai se ligar e vai abrir um canal, ok? Só isso, tá?
O canal iônico pode tanto estar dentro de uma macromolécula proteica quanto ligar quanto próximo a ela. Perfeito. O canal iônico ele pode estar dentro da molécula, vai ser um receptor ionotrópico, ou ele pode estar próximo a ela, que vai caracterizar que essa molécula, que a molécula em questão é uma macromolécula proteica que gera reações químicas, um receptor metabotrópico. Ele é aberto pela ligação de uma molécula neurotransmissora ao sítio de ligação dela. Sim, sim, lindo isso, perfeito. No progresso das obras do Apple Park, olha que bonito, importante isso pra gente. Sai daqui. O conceito, sai cara, embora. O conceito de neurotransmissão, por ser mais amplo, lembra, quando eu falo do conceito de neurotransmissão, não estou falando da ação dos neurotransmissores, ok? Eu estou falando de tudo que acontece dentro de uma sinapse. Engloba o conceito de neuromodulação. Sim. Tem uma galera que olha isso aqui e se enrola e pensa, não, mas isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Não, não. Isso aqui é a comunicação, ok? Isso aqui é tudo que acontece dentro da sinapse. Isso é uma dessas coisas. Está contido aqui. Entre as etapas de neurotransmissão, as pós-sinápticas são aquelas envolvidas com a ideia de pós-sinápticas, tá? Produção e armazenamento da substância química transmissora. POFAFOR. Isso aqui é pré-sináptico, né, cara? Para que eu vou produzir o neurotransmissor na célula que deveria recebê-lo? Neurotransmissão ocorre quando uma substância química determina o que, beleza, até que está certo, o neuromodulador deve transmitir como forma. Cara, esse item é tão errado, bicho, que eu não sei nem como corrigir essa porcaria, velho. Neurotransmissão determina o que será a mensagem transmitida como informação. Isso aqui não tem nada a ver, cara. Neuromodulador vai chegar lá na célula pós-sináptica e falar, faça o que este camarada falou, o neurotransmissor, e faça por tanto tempo e com tal intensidade. Isso aqui é falso. Aí vamos às questões legais. Cafeína, o que você acha? Cafeína é um estimulante? Aham. Não. Na verdade ela não é, que a gente vai ver já já. Isso aqui é senso comum pra caralho, tá? Bebida estimulante, estimulante o ovo. Se liga. Em bebidas mundialmente, nada. Apenas há pouco tempo atrás o mecanismo... Pouco tempo atrás não, né, cara? Apenas há pouco tempo. Tá errado isso. O mecanismo de ação da cafeína começou a ser compreendido. A adenosina funciona como um neuromodulador no cérebro. Ele atua no mínimo em 3 tipos diferentes de receptores. Divertido isso. Em todos eles ele tem o papel de abrir canais de potássio. Abrir canais de potássio, cara. Lembra da manhãzinha calhorda? Vamos tentar de novo? Eu vou. Se abre canal de potássio, hiperpolariza. Vamos ver se está certo. Por estar presente em todas as células, os investigadores ainda não conseguiram identificar circuitos de neurônios adenosinérgicos. Ou seja, ele não tem um circuito próprio, ele age em tudo. Tá? Também o cara age em 3 tipos diferentes de receptor. O cara tá para tudo quanto é lado. Abrindo canais de potássio. Como os receptores de adenosina impedem a atividade neuronal quando ativados por esse neuromodulador, eles possuem efeitos inibitórios sobre o comportamento. A cafeína age ligando-se ao sítio de ação dos receptores de adenosina, ou seja, no sítio de ação deste camarada aqui. Então ele é direto, seja lá o que for que ele esteja fazendo, ele vai fazer de forma direta, impedindo-os de abrirem seus canais iônicos. Ok, se ele está impedindo, então ele está atrapalhando as travancando, rodando do progresso.
A cafeína é uma antagonista direta da adenosina. Baseando-se em tais fatos, responda. Hiperpolarização. Nota, a cafeína, ela, por si só, não é um excitador. Ela inibe o sistema inibitório. Ok? Esse camarada aqui, ele age para produzir uma baixa geral no sistema. Eu imagino que ele esteja ligado, então, ao mecanismo que te faz sentir cansado. Como você já deve estar começando a estar de tanto resolver prova. Eu tô, mas vamos. Justifique sua resposta. Justificativa sempre, gente. Lembra. Cara, Ctrl+C, Ctrl+V, bem aqui, ó. Terceiro parágrafo. E fechou. Não pode ser simples assim, Edu. Pode e é. Quer ver que legal? Olha que bacana. Curte. Vê como parece que eu sei do que eu estou falando. A etapa relacional de potenciais elétricos neuronais interrompida pela cafeína quando administrada aos organismos é a hiperpolarização. Pois os receptores de adenosina que impedem a atividade neuronal quando ativados possuem geralmente efeitos inibitórios sobre o comportamento. A cafeína age ligando seu sítio de ação dos receptores de adenosina, impedindo-os de abrirem seus canais iônicos, o que impede a passagem dos íons de potássio. Esta ação caracteriza a parada da hiperpolarização. E em parada eu não estou falando tipo a parada velha, estou falando de parar e inibir o processo da adenosina. Não falei que era facinho? Essa prova é ótima, prova com sangue. De que esse sangue, Edu? De vocês! A distinção entre função cerebral e comportamento. Peraí, vem aqui ver o que diabo ele quer. Neurociência, beleza. Classifica qual é o tipo de neurociência, tá? É importante. Os circuitos dentro do cérebro têm funções, não comportamentos. Nenhuma região cerebral ou circuito neuronal é exclusivamente responsável por um comportamento. Nota, já dá para imaginar para onde é que ele está indo. Ou vai ser sistêmica ou vai ser comportamental, ok? Cada área desempenha uma função ou um conjunto de funções que contribui para o desempenho do comportamento. Cara, ele está falando de como as funções compõem um comportamento, ok? Só falta ele descrever algum comportamento agora para a gente matar. Por exemplo, o ato de ler envolve funções necessárias para controlar o movimento dos olhos, focar a lente do olho, perceber e reconhecer palavras e letras, compreender o significado das palavras e assim por diante. Algumas dessas funções também participam de outros comportamentos. Controlar o movimento dos olhos e focar as funções necessárias em qualquer tarefa que envolva o ato de olhar. E os mecanismos cerebrais usados para compreender a compreensão da palavra. Teve uma coisa que uma psicolega nossa falou que eu achei genial, cara, mas não use, tá? Porque nesse livro aqui ele também vai se focar em outras coisas, mas... Qual é, então? É a neurociência comportamental, né, cara? Justifique. Ué, porque o nome do livro é Fisiologia do Comportamento. Não, faz isso não. Dá pra justificar melhor, vai. Ele descreve como as variadas funções vão compor o ato de ler e outros comportamentos que envolvam o ato de olhar. É neurociência comportamental. Assinale verdadeiro ou falso, justifique. Glutamato e o GABA são dois dos principais neurotransmissores do sistema nervoso central. Sim, sendo que ambos são classificados como aminas biogênicas. Não. Edu, que diabo é isso de amina biogênica? Olha só,
Uma manhã absolutamente calhorda para você, tá? Só para você. Todas as aminas terminam em ina, tá? Aqui não está escrito glutamatina nem gabina. Logo, não são aminas. Beleza? Mas se liga, nem tudo que termina com ina é amina biogênica. Mas para esse item aqui, isso aqui já ajuda a resolver tranquilo. Eu preciso saber quais são todas as aminas biogênicas? Véi, se você consegue resolver todas essas provas, isso aqui é a única coisa que te atrapalha, então vá. Memorize todas as aminas biogênicas. Senão, numa boa, esquece. Edu, você sabe? Então, próximo item. Não sei. Droga. Falando em droga, uma droga que haja como um agonista indireto mimetiza, sim, ou facilita a ação de um neurotransmissor, corretíssimo, mas não compete com ele pelo mesmo sítio de ação. Exactamente, porque se competisse seria agonista direto. Verdadeiro. O fato da nicotina agir sobre receptores pós-sinápticos colinérgicos nos permite dizer que ela é um neurotransmissor. Não. A nicotina não é fabricada pelo seu corpo. Ela é um elemento exógeno. Elementos exógenos, por mais que tenham uma ação agonista direta, como é a ação da nicotina sobre a acetilcolina, nunca vai fazer dela um neurotransmissor. Lembra das 4 etapas da neurotransmissão? Etapa número 1. A substância deve ser produzida no neurônio. Nicotina não é produzida no neurônio. Logo, nunca será neurotransmissor. Nunca será. Farso. Entre drogas agonistas dopaminérgicas, ou seja, que ajudam a transmissão da dopamina, que é aquele neurotransmissor. Que delícia! Podemos citar a maconha e o metilfenidato, a Ritalina. A maconha, sim. O metilfenidato, não. É farso. Mas a maconha realmente age e traz prazer, Edu? Eu não sei. Eu não saberia. Uma das vias neuronais GABAérgicas mais importantes é denominada de mesocortical. É nesta via que o metilfenidato, Ritalina, age mais intensamente para produzir os efeitos característicos dele. Velho. Essa aqui você teria que saber antes. Não tem nada aqui que vai te dar nenhuma pista sobre se ela é certa ou errada. E ela é certa. O metilfenidato, a Ritalina, ela é dada para crianças que sobem pelas paredes e quebram a casa toda, que tem TDAH. Tá? Aí você imagina que ela então vai ser alguma coisa que cede o camarada. Não, ela é um troço excitatório. Só que ela vai excitar essa via GABAérgica. Lembra que o GABA é o neurotransmissor inibitório por excelência do sistema nervoso? Pois é, ela vai excitar a via GABAérgica mesocortical, fazendo com que o próprio corpo traga o camarada de volta para a Terra e desça do lustre. Verdadeiro ou falso? Justifique. A transmissão sináptica que ocorre por meio de receptores metabotrópicos é aquela que é mais lenta, que o neurotransmissor se liga a uma macromolécula gigantona que inicia uma reação química que manda os canais todos ao redor abrirem. É mais lenta do que a ionotrópica. No caso da neurotransmissão, tem como vantagem a maior rapidez em relação àquela que ocorre pelos receptores ionotrópicos. Não, é o contrário, ela é mais lenta. A vantagem dela é que você usa um neurotransmissor para abrir um montão de canais, mas demora mais.
O canal iônico, esse espaço existente no interior de alguns receptores esses que são os ionotrópicos, é aberto pela conexão de uma molécula neurotransmissora ao sítio de ligação dela. Sim, no caso dessa molécula ser um agonista. Tá certo, lembra, não deixa isso aqui quebrar suas perninhas. Eu estou falando que esse cara é um agonista, essa molécula neurotransmissora é um agonista porque ela abre o sítio de ligação, ela causa a abertura deste camarada. Tudo bem? Neurotransmissores e neuromoduladores. Está acabando. Força, força. Neurotransmissores e neuromoduladores são substâncias químicas responsáveis pela comunicação intraneuronal. Não, né, parceiro? Interneuronal. Olha a pegadinha boboca aí pegando você, ó. Se liga. Inter. Ok? Entre neurônios, não dentro do próprio neurônio. Dizia que uma macromolécula proteica possui em seu interior um canal iônico. Uma canal iônico? Não é, papai? Uma canal. É o mesmo que dizer que o receptor em questão é metabotrópico. Não, né, cara? Quem tem o canal iônico em seu interior é o receptor ionotrópico. Neuromodulação ocorre quando uma substância química influencia o que o neurotransmissor, até aquele item, né, cara? Ah, não, é diferente. Neuromodulação ocorre quando uma substância química influencia, ok, o que o neurotransmissor deve transmitir como informação, certinho, mas não modifica tal mensagem. Tá correto. A mensagem do neurotransmissor continua a mesma, continua contrai para o músculo. Só que quando você joga o neuromodulador, ele vai falar contrai por mais tempo ou contrai com mais força. Tá certinho. Neurônios são células que... Ok, vamos lá. Esse tipo de questão é manha, né, cara? Vai pelo que você sabe aqui que tá tudo certo. Eu vou analisar cada um. Vamos. Diferença de potencial elétrico entre LIC e LEC. Isso aqui é o potencial de membrana. Ou seja, já de cara, um desses dois. Quando o LIC torna-se mais negativo ainda em relação ao LEC. Esse ainda é porque o estado normal do LIC é ser mais negativo do que o LEC, ok? Sim, isso aqui é a hiperpolarização. Então é esse aqui, né, Edu? Vamos ver? Conjunto de mudanças que ocorrem durante a transmissão de um impulso elétrico. Isso é potencial de ação. Sim. Grande quantidade de sódio entra na célula, invertendo a polaridade elétrica da membrana, ou seja, o interior, que era negativo, torna-se positivo, e o exterior, que era positivo pela grande quantidade de sódio que estava lá fora, torna-se negativo, porque a polaridade positiva dele foi-se embora para dentro da célula. Perfeito! Despolarização. Pim. Então, este é o cabo que a gente quer. Vai seguir. Vida que segue. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória de etiologia desconhecida, atinge a substância branca do sistema nervoso central, ou seja, a bainha de mielina, que isola as fibras nervosas e permite a transmissão de impulsos nervosos do cérebro da medula espinhal para todas as outras partes do corpo. Um processo patológico causa a perda de mielina em múltiplas zonas do SNC, ou a formação das chamadas placas de desmielinização, que por sua vez, com o passar do tempo, podem evoluir e cicatrizar, causar esclerose. Quando as fibras perdem parte da mielina que as reveste, os impulsos enviados não são mais transmitidos corretamente, provocando assim um dano neurológico permanente que varia de paciente para paciente. Dependendo de onde ele ocorre, causa
problemas de memória, alteração de propriocepção, distúrbios motores ou da fala, conforme a localização de lesões. Mas o que dá a coloração esbranquiçada ao tecido nervoso? Os lipídios que compõem a mielina. Qual o nome das células da glia afetadas pela doença descrita no texto acima? Justifique a escolha do nome da célula. Cara, lipídios que compõem a mielina e o nome da célula. Aí a manha já está aqui no texto, cara. Se liga. Sistema nervoso central. Lembra o nosso estudo de células da glia? Quem é que mieliniza o sistema nervoso central? São os oligodendrócitos. Ok? Pois a região afetada é o SNC. E quem faz a mielinização desse cara é o oligodendrócito. Mais um S7. Bora. Última, galera. E essa aqui tem, acho que 2 questões só que a gente não fez. Então vamos embora. Tá acabando. Força. A obesidade, do ponto de vista biológico, pode ser compreendida como uma alteração que ocorra ou na liberação ou de substâncias endógenas estimuladoras da fome, chamadas de endocannabinoides, certo? Isso aqui libera muito, o camarada vai querer comer que nem um louco, ou de substâncias inibidoras da saciedade alimentar, ou seja, se isso aqui não é liberado o suficiente, o cara não vai saber que já comeu bastante e vai comer que nem um louco. No sistema nervoso central, a ativação do CB1, receptor canabinoide, é necessária para induzir ao consumo de alimentos após um curto período de privação alimentar. Neurotransmissores endocannabinoides, como a anandamida, agem de forma a produzir PEPs, por meio da ativação de receptores canabinoides do tipo CB1, presentes em certo núcleo hipotalâmico. Lembra? O hipotálamo era o nosso cérebro motivacional. Aqui, ó. Agora a gente está estudando isso a nível molecular, celular. A gente está diminuindo a história. A gente já sabe, CB1s no hipotálamo são ativados. Esse cara avisa a pessoa quando ela deve se alimentar. Ou seja, ele gera motivação na fome. É conhecido o efeito do THC, um dos aproximadamente 70 canabinoides, princípios ativos da maconha, conhecidos até hoje de produzir a denominada larica nos usuários dessa droga. Isso indica que ele mimetiza o efeito da anandamida, enquanto substância exógena que é. Se ele é exógeno, ele é neuromodulador, com certeza. Ele mimetiza o efeito da anandamida. Se ele mimetiza, significa que ele imita, ele faz o que a anandamida faz, ou seja, ele se liga nesse receptor endocannabinoide aqui, imitando a anandamida, logo ele se liga no mesmo receptor que ela. Então o THC é um agonista direto da anandamida. Vamos ver o que isso aqui traz pra gente. THC, enquanto substância exógena que é, só produz seus efeitos sobre o tecido nervoso devido à existência de um sistema neurotransmissor endocannabinoide. Sim. Aliás, esse é o único motivo por ele ser permitido no sistema nervoso central. Tá? A barreira hematoencefálica só deixa ele passar porque ela olha para ele e acha: você é uma anandamida, né? Ele fala: E assim ele entra. Dessa forma, ele age como neuromodulador. Perfeitamente. Podemos afirmar que o THC é uma droga antagonista endocannabinoide. Não, né, parceiro? Ele é um agonista direto, ele mimetiza o efeito da anandamida.
O fato de o neurotransmissor anandamida produzir PEPs em certo núcleo hipotalâmico indica que ele é uma molécula inibitória desses núcleos? Cara, se ele produz PEPs, ele não é inibitório, né, parceiro? Por favor, coopera aí com a gente, vai. Bora que tá na hora de rangar já e eu já tô ficando com larica. Há receptores canabinoides que controlam canais iônicos de potássio, o que justificaria, do ponto de vista molecular, o efeito da larica. Na larica o cara fica com fome. O cara ficar com fome, o cara precisa ativar aqueles núcleos do hipotálamo. Como é que isso vai justificar abrindo o canal de potássio, parceiro? Se abrir esse canal de potássio, o cara não ia sentir fome. Horas. Justifica. Não abre canal de potássio. Ok. Dizer que o THC é um princípio ativo da maconha significa o mesmo que dizer que ele é a substância química neurotransmissora. Parceiro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ok? Falsaço. Let's go. Essa aqui a gente já fez, ó. Seletividade da camada fosfolipídica, que os bordinhos, equilíbrio. Não, né, cara? A gente não quer atingir equilíbrio. Falso. Não existe essa ideia de atingir o equilíbrio. O repouso se dá no desequilíbrio. Tem mais sódio lá fora, menos potássio lá fora. E menos sódio aqui dentro e mais potássio aqui dentro. Bombas de sódio e potássio? Sim? Alguém? Muito bem. Limiar de excitação, de excitabilidade, nada mais é do que a intensidade mínima que o estímulo deve atingir para que possa produzir um potencial ação na célula pós-sináptica, o IES. Manutenção de diferentes concentrações, bombas iônicas de sódio e potássio, o IES, transporte ativo de sódio e potássio. Duas formas de hiperpolarizar, de novo aqui, né, cara, por favor. Potássio, sódio não, né, cara, é potássio. Peraí, eu ia marcar um X aqui, cara. Não faça isso. É falso. Um potencial de membrana constituído pelas seguintes fases: despolarização e repolarização. Não, né, cara? Potencial de membrana. Isso aqui é potencial de ação que tu está descrevendo, parceiro. Falso. Não vou escrever ação ali, não. Uma preguiça. A quimioterapia, apesar de comum, já respondemos, está logo ali em cima, vai, dá uma olhadinha lá, ok? A estrutura é a barreira hematoencefálica composta por astrócitos. Tem a função de proteger o tecido nervoso e evitar que substâncias estranhas entrem em contato com ele. Nesse caso aqui a proteção não está rolando muito bem, né, cara? Mas, se ela vir... Relações de colunas abaixo. Ok, reflexo. PANS. Componente anatômico. Cadê? Não tem arco reflexo. Tracinho. Reflexo patelar. Estímulo e resposta em um mesmo segmento. Caracteriza o reflexo patelar. Então é intrasegmentar. Letra A. Ser uma resposta motora estereotipada. Pois essa é a definição de reflexo, parceiro. Interneurônio, inter, letra B, reflexo intersegmentar, estímulo em um lugar e resposta no outro. Você coça o peito do cachorro, ele mexe a perninha. Letra B, de cachorro. Assim como a neurotransmissão colinérgica, a glutamatérgica encontra-se alterada na doença de Alzheimer. O glutamato, além de participar de funções cognitivas ligadas à memória, age como uma excitotoxina. Ele funciona como neurotransmissor e, quando em excesso, hiperexcita o neurônio até que ele chegue a um estado de quase morte, quando liberado por longos períodos. Conclusão: glutamato é essencial para a memória, mas seu excesso causa morte neuronal. Solução é impedir que sua concentração atinja níveis elevadíssimos. Memantina é o que vai impedir isso aí. É uma droga que atua diretamente na doença, freando a morte neuronal e prevenindo declínio cognitivo adicional. Ela é um
antagonista com ligação não competitiva, logo indireto, os receptores NMDA glutamatérgicos. Ela permite a ativação desses receptores no processo de formação da memória, mas ela bloqueia a abertura dos canais do íon cálcio. Achei, né, cara? Vamos lá para a calhordice. Despolarização. E a entrada excessiva dele, o que mataria a célula por hiperestimulação, age ligando-se ao sítio de ação do magnésio. Edu, a gente não falou de magnésio! Cara, se ele tem sítio de ação, ele é um neurotransmissor ou um neuromodulador. Ele não vai entrar nem sair de nada, ele só está lá para abrir canais. Deixa o cara quieto. Localizado no interior do canal iônico deste receptor aqui, NMDA glutamatérgico, bloqueando-o quando os neurônios estão em repouso e sendo deslocada quando a despolarização. A gente vai ter que, sim, justificar. Se liga. Já dá para justificar aqui, só acaba aqui. Entretanto, em concentrações excessivas de glutamato, ela não se desprende do receptor, conferindo assim ação neuroprotetora contra a ativação citotóxica. Sua justificativa está bem aqui, ó. A memantina é um antagonista com ligação não competitiva nos receptores MDMA glutamatérgicos e permite a ativação desses receptores no processo de formação da memória, mas bloqueia a abertura dos canais do íon cálcio e a entrada excessiva dele, o que mataria a célula por hiperestimulação. Certo? Logo, ela vai funcionar como um controle de entrada de cálcio, de entrada de carga positiva no neurônio. Ela permite que, quando há uma quantidade legal de glutamato, que esse canal se abra e a célula seja ativada. Mas quando tem um montão de glutamato aqui, quantidades de concentrações excessivas de glutamato, ela não se desprende, ela não move, então ela trava esse canal de cálcio, impedindo assim que haja uma entrada excessiva de carga positiva na célula, o que, como vimos ali, vai hiperexcitar os neurônios até que ele chegue a um estado de quase morte. Ok? E é isso, galera. Um grande abraço. Tudo vai dar certo, cara. Relaxa, respira, leia as questões. Não dê mole, ok? E a gente se vê na unidade que vem. Emoções. Um grande abraço, tudo de bom, até já!